Isso aí, isso aí. Então, queridos, hoje, por ser o nosso momento de ceia, e a ceia ela nos remete a algo que aconteceu aproximadamente 2000 anos aí, onde fala sobre uma mensagem que ela deixou um sentido para a nossa vida. E esse sentido tem a ver com o novo nascimento. Alguns dias atrás aqui eu lembro que nós lemos um texto que fala a respeito de nascer de novo, novo nascimento. Isso por vezes causa assim uma dúvida, né, na cabeça das pessoas assim. Como que é isso? Como é que pode ser isso? Como que isso se aplica de fato na minha vida? Então eu gostaria de hoje nós tratarmos disso assim de uma maneira mais não tão teológica, mas no sentido de ensino mesmo, ensino da palavra, certo? Para isso então eu quero ler um texto que está no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 3, de 1 ao 12, né? 12 mais um, na verdade, né? Vamos lá. Então, o texto sagrado diz assim, queridos: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Principais aqui porque ele era um membro do Sinédrio, naquela época, né? E o Sinédrio, ele era hoje semelhante à nossa Suprema Corte, certo? Então vejam que não era qualquer pessoa, né? Esse cidadão aí. Este, de noite, ou à noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz. Olha o reconhecimento que ele tinha de Jesus. Mesmo ele sendo um homem religioso, um homem participante da Suprema Corte, um homem rico, um dos principais da sinagoga. Ele já estava acompanhando Jesus, ele já estava buscando Jesus e tentando entender que era aquilo que estava acontecendo na vida daquelas pessoas. Que movimento era aquele? E falou: ninguém pode fazer estes sinais. O Senhor faz. Ele já conhecia Jesus. Se Deus não estiver com ele, olha só, já algo já começava a tocar o coração desse homem. Porém, a palavra diz que ele foi procurar Jesus quando? À noite. Por algum motivo pessoal, né? Ou para não se expor diante da população, diante do povo, que tinha medo, né, que o povo julgasse ele errado, mal por conta disso. Jesus então respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho, calvo? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus então responde: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vejam que tem duas fases aí, né? Ver o reino e entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. É necessário nascer de novo. Necessidade. Próximo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Mas vocês, judeus,
Jesus também era judeu e esse homem era judeu. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre as coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Quem é este? O Filho do Homem. Gravem bem isso, o Filho do Homem. Queridos, nós estamos aqui diante de um quadro, né, de uma citação bíblica, talvez uma das mais importantes para a nossa vida e, quem sabe ainda, uma das mais contraditórias. Quando a Bíblia fala a respeito desse homem, diz que ele era rico, que ele era influente, que ele pertencia à Suprema Corte, né, daquela época, chamada Sinédrio. Para fazer parte dessa corte era necessário, na visão deles, a pessoa ter um conhecimento sobre o Antigo Testamento, assim, completo. Então esse homem, ele conhecia as Escrituras. Ele sabia tudo sobre o Antigo Testamento. Conhecia, assim, de frente para trás, de trás para frente, de qualquer jeito, né? E ele, então, teve um interesse em se aproximar de Jesus. Vejam bem que estas pessoas da Suprema Corte, eles julgaram Jesus pelas palavras, pelo comportamento, pelos atos, pelos sinais. Eles julgaram Jesus, inclusive por Jesus salvar pessoas, curar pessoas no dia de sábado, onde a religiosidade não permitia. E Jesus vai então e quebra isso. Jesus traz uma divisão a essa crença religiosa. E esse homem então ele vai e procura Jesus à noite, exatamente para que ele não fosse visto, percebido. Porque na concepção dele, o poder da religião, poder que eu me refiro assim à força, né, que imperava através da religiosidade daqueles dias, era muito mais influente do que aqueles sinais que Jesus estava fazendo. Muito embora ele reconheceu que ninguém poderia estar fazendo aquilo se Deus não tivesse enviado. Então, só pode ser de Deus. Além de mestre, quando ele fala rabi, quer dizer mestre, ele reconhecia que Jesus era mestre também nas Escrituras. E além disso, ele reconheceu que Jesus era enviado de Deus. E Jesus, nesses dias, ele já havia se apresentado como filho. Mas ele ainda não tinha reconhecido Jesus como filho. Tinha reconhecido Jesus como um enviado de Deus. Mestre em palavras. Certo? E Jesus então vem e fala para ele, né? Nicodemos, o que está acontecendo aí? Né? Se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Ver o reino. E ele pergunta então, escuta, mas como que é esse negócio? Será que eu preciso então já, na minha idade avançada, retornar lá no ventre da minha mãe, para que eu possa então nascer de novo? Como é que é isso, Jesus? Aí Jesus, com toda a calma, paciência, né, explica para ele. Não o que ele gostaria de ouvir, mas Jesus explica para ele a verdade. Queridos, talvez aqui esteja uma grande diferença de esse lugar do seu lado aí está vazio. Aqui dentro, nesse lugar, nós
trazemos, falamos e explicamos sobre a verdade. Diferente da religiosidade. A religiosidade, ela busca formas, maneiras de fazer você trazer Deus até você. A religiosidade, ela acredita que através do seu sacrifício, não do sacrifício do Filho de Deus, mas do seu sacrifício, da sua oração, da sua devoção, isso vai convencer Deus que Deus tem que fazer aquilo que você quer. E não aquilo que Ele tem, e Ele quer, e Ele desejou, e Ele planejou para a tua vida. Isso não interessa. O que Deus tem para mim não faz o menor sentido. O importante, o que importa, é aquilo que eu quero para a minha vida. Aí eu vou orar, eu vou jejuar, vou ficar esquálido para então convencer Deus a fazer aquilo que eu quero. E é assim. Certo, queridos? Se nós estivéssemos fazendo isso, motivando essas coisas, enfatizando essas coisas, colocando na cabecinha das pessoas que através desse comportamento infantil, elas teriam algum êxito na vida, então Deus vai te abençoar se você der a chave do seu carro aqui nessa mesa da ceia. É capaz que algum, sei lá o que, trouxesse a chave do carro, a certidão de imóvel da sua casa, a carteira cheia de dinheiro e colocasse aqui. Por quê? Porque poderia ser convencido de que amanhã Deus vai te abençoar. E queridos, não. Você já é abençoado. A palavra diz que você já é abençoado. Isso que pregam por aí, queridos, portanto, é uma mentira do diabo, enganando as pessoas. Mas, porém, entretanto, tem lugares aí que tem gente esperando lá na porta. Certo? E não é assim. A palavra diz que não é assim. Ao passo que Jesus, quando esclarece para este homem que ele precisa nascer de novo, e o nascimento não tem nada a ver com temporalidade, voltar ao ventre materno. Não. O nascimento tem a ver com entendimento. Tem a ver com fé. Eu creio, por isso eu recebo. Eu não preciso receber para quem sabe, talvez, um dia eu creia. Não. Primeiro eu creio, então eu recebo. Hoje foi falado a respeito desses propósitos, pedidos aqui, né? E alguns deles já, de fato, vê que esse negócio dá certo, viu? Porque eu tinha colocado no meu propósito aqui, a minha esposa reduzir a dose de cafeína diária dela e começar a acrescentar o mate, né? Tá dando certo. Todo dia lá ela tá tomando lá uma garrafa, um litro, um balde, eu acho, né, de água, de mate. Né? Glória a Deus. Então isso funciona, queridos, né? É a fé em ação aí, viu? Então, queridos, aí então esse homem, ele mesmo assim com essa explicação de Jesus, ele ainda tem alguma resistência, né? Fala, escuta, fala para ele, né? Na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do espírito, nascer da água e do espírito, olha aqui, que nó que isso deve ter dado na cabeça dele, né? Como assim nascer da água? Eu não sou um peixe. E Jesus, então, novamente, explica para ele sobre ver o reino e entrar no reino de Deus. Queridos,
nós vemos o reino de Deus através daquilo que nós conhecemos, o que naturalmente estava acontecendo naqueles dias. Estes sinais, estas maravilhas que acompanhavam Jesus, a palavra de Jesus que reunia multidões, pessoas que passavam dias sentadas na relva, ouvindo Jesus, e não ficavam olhando no relógio para ver a hora de ir para casa, certo? Pessoas que tinham para os ensinamentos de Jesus. Isso era tão interessante que eles não sentiam nem fome. Estavam ali apreciando a palavra através de Jesus. Certo? E queridos, Jesus então traz esse ensinamento de que é necessário você ter um outro entendimento. Entendimento do reino. Começando pelos sinais que ele vinha observando. E mesmo assim, ele não entendia aquilo. Porque aquilo que estava gravado na mente dele, no coração dele, era mais forte. Tudo que envolvia religiosidade, as práticas da religiosidade, faziam com que, mesmo tendo essa vontade, ele ainda tinha uma resistência. Prova disso é que ele foi ver Jesus, procurar Jesus à noite, né? E Jesus então continua, né, no seu ensino aqui e fala para ele: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Olha só que coisa cruel, queridos. Quem nasceu da carne? Todos nós. Nascemos da carne. Porém, ele nos deu essa condição. Sermos também nascidos do Espírito. Como que eu nasço do Espírito? A partir do momento, e isso hoje foi feito assim, de uma maneira muito clara, por sinal aqui, né? Quando falamos do apelo, né? Quando eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele veio em carne, também nascido em carne, para me salvar. E ele me deu essa condição de ser filho. Mas como assim? Eu sou filho do meu pai terreno. Que papo é esse de filho espiritual? Sim, queridos. Somos filhos espirituais, porque nós cremos e recebemos essa herança espiritual. Então, ele nos deu o direito de sermos feitos filhos. Como assim? Porque eu creio. Eu creio nisso. Se você não crê, o problema é seu. Mas eu creio nisso. Então, creia e receba. Simples assim. É fácil entender? Parece que não, porque a prova está aqui, né? Nesse texto. Vamos lá. E Jesus diz assim: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. É necessário, é preciso. Porque se a pessoa não tiver esse entendimento, ele vai continuar na prática da religiosidade. Ele vai continuar acreditando, crendo que tudo que acontece na volta dele só acontece porque ele é o cara, ele é bom. É a minha força, é o meu suor, é o meu trabalho que conquista as coisas. Naturalmente precisamos trabalhar, alguns até suam, né, para isso. Mas, queridos, a nossa força, ela está e ela vem do Senhor. Então eu trabalho, sim. Eu
Naturalmente, todos nós precisamos ter o nosso sustento, e esse sustento vem do nosso trabalho. Mas não porque nós somos expert no que fazemos. Ele já nos abençoou. E essa bênção, inclusive, tem a ver com o trabalho que você faz. Ele te deu esta vocação e ele te capacitou para isso. Então hoje você desenvolve uma função, assim como eu. E daí, utilizando esse recurso, nos abençoa. Certo? Aí Jesus, para deixar a coisa mais confusa na cabeça desse, Jesus era um cara engraçado, né? Ele não se conformava em só deixar ali uma pulguinha atrás da orelha, tinha que colocar, como é que é o coletivo? Bom, não sei, né? Tinha que colocar várias ali, né? Uma família de pulgas, pulgueiro, né? Certo? Aí Jesus disse assim para ele: o vento sopra onde quer. Tudo bem, nós sabemos disso, né? Mas não sabe de onde vem e para onde vai. Para concluir, para deixar o cara mais intrigado ainda, ele fala: assim é todo que é nascido do Espírito. Não, é engraçado, não é? Quer dizer, a hora que já estava quase começando a entender o negócio, agora que eu não entendi mais nada. Queridos, o vento sopra onde quer, naturalmente. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Eu identifico uma direção, né? Norte, né? Sul. Estou me posicionando aqui, né? Oeste, né? Leste, oeste, né? Isso, né? Eu não esqueci ainda o tempo de escolinha. Faz bem pouco tempo. Então, queridos, nós não sabemos como essas coisas acontecem, mas elas acontecem. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você só precisa receber. Só precisa crer e receber. Eu não, eu não preciso ficar medindo, calculando, tentando entender como que essas coisas funcionam. Se eu tentar racionalizar isso, eu não vou entender. Como é, como é isso? O porquê disso? Você vai fritar as ideias. Então, apenas creia e receba. Creia e deixe ser usado pelo Espírito de Deus. Permita que o Espírito de Deus, de fato, se a conduzir a sua vida. Um exemplo claro disso é Jesus. Jesus foi batizado lá no Rio Jordão. No momento que ele saiu da água, o Espírito veio sobre ele. E a partir daí, ele já passou a ser conduzido pelo Espírito. O Espírito conduzia ele. Será que ele perdeu a vontade própria? Ele se isolou da sua vontade própria? Não, claro que não. Prova disso é que na oração ele fala assim: Pai, se possível for, afasta de mim, mas se faça a tua vontade. Então ele ainda tinha a sua vontade própria. Mas ele sabia, reconhecia que o que mais importava era a vontade do Pai, através do Espírito, conduzindo a vida dele e se realizando na vida dele. Esse era Jesus. E logo, esse Jesus, ele se transforma no Cristo, o Salvador. Vamos lá.
Nicodemos então responde, né? Como pode ser essas coisas? Olha só, criou uma confusão maior, né? E Jesus responde: na verdade, eu te digo, Nicodemos, abre esse cabeção aí. Nós falamos o que sabemos. Nós, que ele se referia, era ele e os seus discípulos. Nós falamos o que sabemos. Nós falamos o que sabemos porque nós ouvimos do Pai. Ouvimos através do Espírito. Nós falamos, ele se referia a ele e a patotinha dele ali, certo? E testemunhamos o que temos visto. Assim como ele sabia que Jesus havia feito. Por isso, ele era enviado de Deus. Então, testemunhamos do que vimos. Existem testemunhos da. Esses testemunhos eram vistos e foram registrados. E mesmo assim, você não aceita o nosso testemunho. Além disso, você não aceita o nosso testemunho. Por que você não aceita o meu testemunho, Nicodemos? Porque aquilo que estava nele ainda era mais forte. Religiosidade. As práticas da lei na vida dele ainda eram mais fortes. Que coisa, né? Se eu falar para você das coisas terrenas e você não crê, como vai crer se eu falar das coisas celestiais? Quer dizer, Jesus estava fazendo isso, estava tentando mostrar para ele aquilo que eles falavam a respeito do que o Pai estava conduzindo na terra naquele momento e também das obras que estavam sendo realizadas. Então ele vinha falando das coisas que aconteciam naquele dia e mesmo assim ele não cria. Como então vai crer se falar das espirituais? Ele de fato não vê e não conheceu, não é? Nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E agora deve ter completado aquele nó, né? Era um nó, como é que é? O marinheiro virou um nó, sei lá o que ali, né? Certo? Era um nó de caminhoneiro, virou um nó de marinheiro, né? Quem que eles esperavam vir? O Filho de Deus. Aí Jesus fala que não, que ele não é o Filho de Deus que eles devem esperar, mas sim o Filho do homem. Queridos, essa carnalidade que por vezes nós trazemos na raiz, na nossa essência, isso precisa ser quebrado. Eu não preciso esperar Deus aparecer na minha frente para que eu venha então a crer em Deus. Jesus estava orientando, instigando que eles deviam crer no Filho. Se eles crescem no Filho, eles teriam então o Pai. Jesus se apresentava como Filho de Deus. E ele falou que ele era filho do homem exatamente para quebrar essa questão da religiosidade. Quando Jesus se apresentava como Filho de Deus, o que é que os religiosos da época falavam? Que eles eram filhos de Abraão. Religiosidade. Jesus, o Filho de Deus espiritual. E Jesus então ele vem e coloca
uma divisão nesse negócio entre a carnalidade e a espiritualidade. Porque ele, mesmo sendo carne, ele também era espiritual. O que significa que nós também, ainda existindo, ainda somos espirituais. Somos espirituais. Porque o nosso espírito está em contato com o Espírito de Deus. E é Ele que vem, então, e passa a direcionar a nossa vida. Não as práticas da lei, religiosidade. Queridos, não é necessário as pessoas saírem fazendo correntes de oração por aí, peregrinação por aí, subindo o monte, descendo o monte, subindo outro monte, descendo outro monte, para daí talvez, quem sabe, Deus iluminar a sua mente. A palavra diz que é necessário, sim, nascer de novo. Nascer de novo significa romper com essas práticas. E você adotar um comportamento de quem já é abençoado, de quem crê e recebe. Não um comportamento de que precisa fazer para receber. Hoje, quando foi falado sobre dízimos e ofertas aqui, né, existem lugares que existe uma negociação. Se você ofertar 10 mil reais, Deus vai te abençoar com sei lá o quê. Um raio na sua cabeça. Certo? Queridos, ainda tem pessoas que se deixam envolver, levar por isso. Certo? Aí eu fico, né, imaginando de onde esse povo tirou essas coisas. Deve ter uma outra Bíblia, né? Porque a que eu tenho não fala sobre isso. Né? Uma Bíblia Paraguai. Não, Paraguai também tem coisa boa. Né? Mas lá, quem sabe, alguém conseguiu transcrever uma Bíblia onde colocou isso. Só pode, né? Porque acredito que as igrejas por aí, o que falam, o que pregam, seja baseado na palavra de Deus. Acredito, né? E queridos, essa transformação da nossa mente, ela depende única e exclusivamente de nós. É necessário, eu preciso, é fundamental na minha vida que eu deixe de lado as práticas da lei e da religiosidade e passe então a abrir a minha mente, ter a minha mente transformada pela luz da palavra de Deus. Aí você não vai ser enganado, você não vai ser lesado, você não vai passar por trouxa. Por quê? Porque você conhece a verdade. E a verdade diz que é assim. Que Ele já nos abençoou. Que Ele, quando foi assunto aos céus, quando subiu aos céus, Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Acabou. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E eu creio nisso. E recebo isso na minha vida. E está tudo certo. E acabou. Queridos, para nós encerrarmos, então, eu sei que você já deve estar sentindo um aroma suave que está vindo ali da cozinha, né? Por sinal, ontem nós fomos abençoados, viu? Quando eu falo que nós já somos abençoados, é verdade. Ontem nós fomos abençoados com uma prova, uma primícia daquilo que nós vamos ter hoje aqui.
Isso é amor de Deus, queridos, né? Amor de Deus, né? Isso aí. E não é Paraguai. Vamos lá. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, só para fechar o que nós falamos aqui, né? É um texto que corrobora com o que nós estamos falando, que diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas. Que poder das trevas é esse, querido? Lei e religião. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nos transportou de que maneira? Trouxe um ônibus aqui, nos colocou dentro de um ônibus e levou para lá? Não. Nos transportou através da perspectiva de nós termos uma mudança de mente. Então eu passei a crer. E isso se tornou verdade na minha vida. Queridos, eu gostaria que, a partir de hoje, você tivesse esta certeza de que você não precisa fazer para merecer. Você já recebeu. Mesmo não sendo merecedor, você já recebeu. Que a palavra diz que Ele nos amou de uma tal maneira que enviou o Filho, mesmo eu não sendo merecedor. Então, queridos, este depósito de confiança que Deus colocou na sua vida, isso é muito precioso. Então, tenha isso na sua mente. Creia e receba. Você é muito amado, a ponto de Ele dar o que Ele tinha de mais precioso na sua vida, para que hoje você pudesse estar aqui, ouvindo isso. Tendo esta oportunidade de participar de um momento de ceia, onde, através desse gesto simbólico, nós temos aqui os elementos da ceia, que é o pão, que é o suco. Então, no momento que eu faço isso, eu estou seguindo as orientações dele, Jesus, e não as práticas mundanas da lei. Então eu quero convidá-los a se colocar de pé. Vamos orar? Pai Celestial, agradecemos, Deus, por esse dia, agradecemos também, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho por nós. Agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Reunidos com fé, porque nós cremos. Nós cremos teu Filho Jesus, o Cristo Salvador. Recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, o teu Filho amado, teu Filho único e unigênito. Pai Celestial, que a partir de hoje, cada um de nós, cada um dos meus irmãos, possa ter isso muito claro na sua mente. Eu sou uma bênção, porque Ele me abençoou. E queridos, façam isto florescer através da sua vida. Compartilhem essa bênção. Multipliquem essa bênção por onde vocês andarem, por onde vocês estiverem, para que se cumpra na sua vida aquilo que Ele nos designou, que é: ide por todo mundo e pregue, participe as pessoas dessa palavra, leve esta luz à vida das pessoas. Não deixe ou não faça com que essa luz, essa chama, ela se apague na sua vida, mas que ela seja cada vez mais brilhante, que você seja iluminado e possa iluminar também
pessoas que estão ao seu redor, através da verdade, que é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, então, sai do seu lugar com alegria, vem aqui, pegue o pão, pegue o suco,